Deus abençoe mesmo vocês. É uma delícia estarmos aqui e ainda mais ver o Lucas e o Nilis tocando. É uma delícia adorar, glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria hoje de falar sobre algo que muitos chamam de diferentes maneiras. Tem quem diz quebrantamento. Outros usam a história do povo de Israel e falam do deserto. Tem quem diz a noite escura da alma. Outros falam de estarmos no ventre do grande peixe. Mas eu gostaria hoje de chamar o ponto de quebra. Diga comigo, conhecendo seu ponto de quebra. E vamos colocar por um momento nossa mão direita no coração e vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que a palavra seja direta para cada um de nós, porque Deus é pessoal e Ele quer falar de maneira individual. Senhor e Deus, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Estou convicto que depois de ouvirmos a Tua palavra, jamais seremos iguais. A Tua palavra fará com que nós tenhamos um avanço no nosso crescimento e na nossa vida espiritual. Abençoa esse momento e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de ler duas passagens. A primeira está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 31. E a outra está no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Começarei então lendo Marcos, capítulo 14, versículo 26 ao 31. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E em Lucas 22, a partir do versículo 54 ao 62, diz: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe.
E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Não sei quantos conhecem histórias de soldados que foram capturados em ação e que depois de dias de cativeiro e de muita pressão psicológica se quebram e acabam negociando seus próprios princípios e valores. E eles percebem que não eram tão fortes quanto pensavam. Esses soldados têm um ponto de resistência. E depois de vários dias da mesma rotina, de estarem presos, suas defesas emocionais se quebram, porque há um princípio na física. Quando você aplica muita pressão sobre uma coisa, acaba se quebrando. E toda pessoa tem um ponto de quebra. Pressionado, torturado ou espancado. E foi isso o que aconteceu com Pedro. E eu gostaria de ilustrar esse algo que faz com que nós se produza um avanço. Eu gostaria de ilustrar a minha fala com a história de Pedro, porque às vezes Pedro parece conosco e nós parecemos com Pedro, porque todos, e quando eu disse todos, não exclui ninguém, temos um ponto de quebra. Mas precisamos discernir quando isso acontece na nossa vida para entendermos quando se encerra um ciclo e começa um novo ciclo na nossa vida. Alguém diz que todos os caminhos para o sucesso passam pela terra do fracasso. Uma outra pessoa diz que o sucesso sempre é numa subidona. Sempre você precisa fazer um esforço a mais. E eu estou convicto que até o próprio Jesus, quando ele sabia que ia morrer, ele disse que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E ele estava falando da sua morte. O próprio Abraão, quando subiu para o Monte Moriá, subiu sozinho com seu filho Isaque. Era seu único filho para o sacrificar segundo a vontade de Deus. E ele foi provado. Mas eu estou convicto que quando Deus poupou a vida de Isaque e eles voltaram do monte, uma unção
de multiplicação prometida para Abraão se desenvolveu através da sua descendência. Porque nunca Deus permite que aconteça algo na nossa vida que não tenha o propósito de produzir fruto. E meu querido amigo, se você esses dias está passando por um momento de quebra, por um momento de quebrantamento, por um momento difícil, superando uma doença, vencendo um problema ou uma crise familiar ou econômica, eu quero dizer que nos próximos dias, com certeza, você terá uma promoção. Você terá um avanço com Deus. Mas qual será o nosso ponto de quebra? Eu gostaria de utilizar 3 palavras. A primeira, autoconfiança. Diga autoconfiança. Pedro era um homem muito forte. E quando ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro não estava de brincadeira. Também não quando disse-lhe a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era um cara sério. Isso demonstra um nível de compromisso muito alto. A coragem de Pedro ficou demonstrada quando desenvainou a espada que tinha e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E quando Pedro diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, não estava tentando impressionar Jesus. Pedro era um homem forte. Ele amava Jesus, estava comprometido. Era uma pessoa radical, atirado, corajoso, valente. E ele disse, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu te amo, Jesus. E estou altamente comprometido. Mas Jesus disse-lhe, Pedro, eu sei que tu me amas. Porém, teu problema é que ainda não conheces o teu ponto de quebra. Pedro era uma pessoa autoconfiante. E muitos se perderam no caminho porque deixaram de confiar no Senhor e começaram a acreditar e a confiar neles mesmos. O Senhor disse-lhe, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele ainda disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Em outras palavras, Jesus, tu estás equivocado e eu estou certo. Mas Jesus mandou um aviso para Pedro. Já o Senhor tinha falado que o próprio Satanás tinha pedido o Pedro para o abalar. E Jesus disse-lhe, mas eu tenho orado para que nunca te falte a fé. E sem dúvida nós conhecemos histórias de pessoas com muita moral, que depois de muitos anos de pressão e de suportar momentos de dificuldade no casamento frio, distante, acabam nos braços de uma outra pessoa. Não porque sejam adúlteras, e sim porque chegaram a seu ponto máximo, ao seu limite. Toda a sua resistência humana foi quebrada. Às vezes a gente julga esse tipo de pessoas e ainda fala tão santo que parecia e era infiel, porque não sabemos quantos anos essa pessoa esteve debaixo de uma forte pressão. O Senhor disse a Pedro, com tua própria força, mesmo com essa tua vontade,
tu vais chegar no teu ponto de quebra. É importante saber que todos nós temos um ponto de quebra, um limite. Alguém totalmente pacífico e muito equilibrado pode ser mexido por uma criancinha chata. Eu já vi mães e pais pirarem, surtar quando seu filhinho se comporta mal. Toda pessoa, qualquer momento, pode chegar a seu ponto limite, mas tudo tem um propósito. Quando nós chegamos ao limite da nossa força e deixamos de lado a nossa confiança, justamente ali Deus começa a manifestar a sua graça na nossa vida para nos levar muito além do que nós imaginamos. Por isso, todas as coisas que acontecem conosco têm um propósito: quebrar a nossa autoconfiança. Quando você deixar de acreditar em si próprio e se atirar nos braços de Jesus, uma graça reservada para aqueles que são humildes será derramada sobre sua vida. E você verá o agir de Deus. Autoconfiança tem que ser quebrada. A segunda palavra é a pressão. Diga pressão. Grandes homens chegaram ao seu ponto de quebra. Chegaram ao seu limite. Olha o que uma vez Deus disse do patriarca Jó: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviado-se do mal. Mas um dia Jó caiu debaixo de uma enorme pressão, e todos conhecemos a história. Foi consumido sem causa. Vocês se lembram que ele perdeu tudo? Perdeu suas colheitas, perdeu seus filhos, perdeu sua mulher e ainda ficou doente. E depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó amaldiçoou o dia que nele nasceu. Ele foi levado ao seu limite. E às vezes Deus permite que nós também sejamos levados ao ponto de quebra para entendermos que sem Deus não somos nada. O profeta Elias fez descer fogo do céu, que consumiu o holocausto e depois sacrificou com sua própria mão os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá que comiam da mesa de Jezabel. E você pode acreditar que depois de tudo isso, Elias fugiu para o deserto porque Jezabel o ameaçou de morte. Elias acaba de ver o fogo de Deus descendo e ele mesmo sacrificou todos esses profetas de Baal e de Aserá. E como falamos lá na minha terra, Elias matou o tigre e assustou-se com a pele. Ele já tinha feito tudo, mas ficou com medo e fugiu. E a Bíblia diz que ele orou assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Numa oportunidade, o apóstolo Paulo perdeu a sua esperança no meio de um naufrágio. Depois de semanas inteiras sem ver a luz do sol, ele diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, e ouça, sublinho, de modo tal que até da vida desesperamos. Em Números,
capítulo 12, versículo 3, dice a escritura: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas um dia Moisés se indignou pela cobrança do povo e fez o que não devia. E a Bíblia diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E Paulo depois diz que aquela rocha era o próprio Jesus Cristo. E Moisés ficou no limite da sua paciência e no limite da terra prometida, porque ele não conseguiu entrar. Quantos já viram pessoas batendo uma porta, chutando móveis, dizendo: chega, chega, porque estão vivenciando um momento de pressão? Nós não somos diferentes a esses grandes homens. Às vezes negamos a fé, queremos ir embora da igreja, murmuramos do pastor. E Pedro não foi diferente a nós. No momento de pressão, ele chegou ao seu limite, ao ponto de quebra, e negou Jesus. A terceira palavra, como disse no começo, é quebrantamento. Diga: quebrantamento. Em Mateus 16, 17, Jesus, olhando para Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu posso ver que Pedro, além de tudo, era um homem de revelação, era um homem espiritual. Eu estou convicto que quando alguém vê algo assim acontecer, pode chegar a se sentir onipotente, inquebrantável. A pessoa pode se achar muito forte e acredita que não pode falhar, que tudo está sob controle, que tudo vai dar certo, até cair debaixo de uma grande pressão. Quantos inimigos da igreja você já viu? Que xingam na igreja, que acreditam não precisar de uma igreja, até receberem um exame médico com um diagnóstico terrível. A partir desse momento, a vida se torna um caos para eles. Perdem o controle. O futuro se torna incerto e termina no hospital, conectados a um monte de aparelhos. E essas pessoas nessa condição se perguntam: o que eu fiz errado? Por que deu errado? E eu não sou tão forte quanto me achava. Quando somos levados ao ponto máximo de nossa força, percebemos que nada podemos fazer sem Deus. Quando chegamos ao ponto máximo, começamos a descobrir que não confiamos mais em ninguém. Perdemos a confiança em nós mesmos. Começamos a perder o rumo. Começamos a errar. Achamos que todo mundo nos falhou e nos tornamos inseguros. E ainda desprezamos os conselhos. Quantas pessoas autoconfiantes, cheias de orgulho, quando vão receber um conselho, são desprezadores de conselhos. Mas chega uma vez que uma pressão muito forte toca suas vidas e agora eles aprendem a ouvir os conselhos. Essa história diz que Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando chegamos ao ponto máximo, somos mais vulneráveis. Começamos que nem Pedro a chorar. Essa noite Pedro saiu para fora e diz: chorou
amargamente. A partir dessa hora, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Perdeu a coragem e perdeu a segurança. Porque quando chegamos ao ponto máximo, onde há muita pressão sobre nós, nos enchemos de dúvidas e caímos na confusão. Quantos hoje, mesmo na igreja, estão se sentindo debaixo de uma grande confusão? Quantos estão cheios de dúvidas? Nos perguntamos se foi bom ter nos casado. Talvez não deveria ter estudado essa carreira. Acho que Deus não é tão poderoso quanto me disseram na igreja. O evangelho não é tudo isso que me pregaram. Eu acho que poderia ter aceito aquele emprego. E tudo isso e mais coisas apontam a uma perda total do controle da nossa vida. Então, o melhor que poderia nos acontecer é chegarmos ao nosso ponto máximo. Muitos gostam de esticar o elástico até o limite para se atirarem nos braços de Deus, porque ainda não conseguem entender que quando nós nos atiramos no colo do Senhor, Ele começa, no meio da provação e das contingências, a nos mostrar e a nos revelar o seu grande propósito para a nossa vida. Eu creio que não é possível entrar na dimensão do Espírito até reconhecermos o nosso ponto de quebra. Muitos ainda não entraram no sobrenatural de Deus. Muitos ainda não tiveram uma experiência sobrenatural, algo transformador, e ainda estão na carne, porque não foram quebrados, porque ainda se resistiram, porque ainda não entenderam o agir de Deus. O Evangelho continua dizendo: certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele. E disse se também estava com ele. Porém ele negou, o dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. O outro evangelho praticamente diz que ele começou a xingar, a amaldiçoar. Aquela noite Pedro associou-se com pessoas equivocadas. E por isso nós precisamos entender que não importa onde estejamos, não poderemos esconder o fato de termos caminhado com Jesus. Sempre vamos ser identificados. Pedro chorou amargamente porque agora se conheceu a si próprio, se desiludiu de si próprio. E diz: e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quando o galo cantou, caiu a ficha para Pedro. Só quando ele ouviu o som do canto do galo, caiu a ficha. O canto do galo foi o sinal do Espírito, falando: Pedro, chegaste ao teu ponto de quebra. Para, chega, confia no Senhor. E talvez essa mensagem hoje é o som que você precisava ouvir para reconhecer que chegou ao seu ponto de quebra e que Deus tem um propósito grande para você. Porque quando somos quebrantados, nos tornamos mais humildes e dependemos 100% de Deus. O ponto de quebra faz parte do processo de Deus, não para destruir-nos, e sim para construir nosso alicerce de fé. Nenhuma provação nos deixará da mesma maneira como nos encontrou. Problema nenhum deixará você da mesma maneira como o achou. O problema fará que você seja uma pessoa maior na fé, no Espírito e na comunhão com Deus e com a igreja.
você poderá entender que é o momento do agir de Deus. Há mais de 2000 anos o galo cantou e Pedro reconheceu seu ponto de quebra. E hoje Deus está nos dando a sua palavra para reconhecermos que sem Ele nada poderemos fazer. E que o mais inteligente que podemos fazer hoje é clamar ao Senhor e render-nos ao seu senhorio. Eu não sei quantos hoje estão prontos para que o Rei que está em nós seja destronado e o Rei Jesus possa se assentar no trono do nosso coração. Porque se você se render a Ele, você verá a graça do Deus Todo-Poderoso, ainda no momento mais difícil da sua vida, se derramando e lhe fortalecendo para ter um avanço que glorificará o nome do Senhor. Eu me lembro, meu querido, o momento que Deus usou para quebrantar a minha vida. Não uma, muitas vezes. Eu me lembro da hora, da circunstância. Eu me lembro da data. E posso dizer que sempre que cheguei ao meu ponto de quebra, Deus fez um milagre na minha vida e produziu um avanço para a sua glória. E se nós vamos entrar nos próximos dias numa nova dimensão, não podemos rejeitar o fato de passarmos pelo fogo da prova. Se nós desejamos entrar numa outra dimensão, com certeza, tudo quanto está conspirando por volta de nós para nos quebrantar, para chorar amargamente, tudo produzirá um fruto que ao longo tempo fará que milagres aconteçam na sua vida, na sua família e no seu ministério. Vamos colocar-nos em pé e vamos orar. Feche seus olhos e, se você quiser, por um momento, erga suas mãos, mas não a castigo. O Frank não está colocando ninguém a castigo. Erga suas mãos não de maneira automática, mecânica. Erga suas mãos porque hoje você quer se render ao agir de Deus na sua vida. Senhor e Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz consolo. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sai da Tua boca para cumprir um propósito em nós. Hoje bendizemos o Teu nome, convictos, Senhor, que tudo quanto acontece em nós faz parte do Teu propósito. Porque nem a folha de uma árvore cai sem ser a vontade do Senhor. E tudo quanto está acontecendo em nós, esse momento de provação, esse momento de luta, de choro, de luto, porque a palavra diz que é melhor para nós estarmos na casa onde há luto e não no lugar onde há festa. Porque quando você entra na casa do luto, todo mundo está reflexionando na vida, nas coisas que são acertadas e erradas. E porque nós aprendemos com o choro e a dor de outros. Os melhores momentos para entrarmos numa outra dimensão é quando estamos sensíveis, quando Deus opera em nossas vidas de uma maneira providencial, para fazer que ainda as piores coisas cooperem para que nós sejamos abençoados. Eu não sei como você veio hoje para essa reunião. Talvez você veio chateado.
Talvez você está revoltado com Deus, fazendo perguntas. E tem outros que calam porque acham que Deus está assustado com suas perguntas, com seus questionamentos. Eu não sei como você chegou hoje nesse lugar. Talvez se sentindo pressionado, talvez no limite. Talvez você disse: hoje vou para a igreja e se Deus não falar comigo, não voltarei mais. Talvez tenha alguém que já ameaçou com atirar a toalha. Talvez tenha alguém que disse: não suporto mais, chega, que perdeu o controle, que está irado, que está brigando em casa, que talvez renunciou a seu trabalho ou foi demitido injustamente. Talvez tenha alguém que ministerialmente não consegue evoluir, alguém que foi traído por um discípulo, alguém que talvez foi vítima da fofoca. Pode ser que ainda tenha alguém que tem uma ameaça de que pode ir para a cadeia. Alguém está sendo ameaçado por uma conta, por um crédito com o banco. Há uma ameaça que você vai perder a sua casa, seu carro, que eles vão tirar. São muitas as circunstâncias pelas quais todos nós passamos. E Jesus disse: filhos, no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor está dizendo: tudo quanto vocês não podem controlar, eu venci. Tudo que escapuliu das vossas mãos, seu cônjuge você não controla. O temperamento dos seus filhos você não controla. Você não controla as pessoas que estão debaixo e acima de você. Você não controla o clima. Você não controla seu coração. Se hoje você está vivo e seu coração está batendo, é porque Deus assim determinou. Mas você não controla seus rins, seu fígado, seu intestino. Eles não pedem permissão para funcionar perfeitamente no seu corpo, porque é Deus que fez um milagre dessa natureza. Não controlamos nada e por isso nos afligimos no mundo. Mas Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele disse tenham bom ânimo, está falando para a única coisa que nós podemos controlar: o nosso estado de ânimo, a nossa vontade de procurar Deus e acreditar que Ele pode fazer um milagre. Apresente hoje a sua vida e se entregue na presença do Senhor e diga a Deus: hoje eu acredito que esse é meu problema, essa é a minha provação, esse momento de ser traído, esse momento de sofrimento, de doença, de escassez, de crise. Esse é o meu melhor momento. É um momento para eu sair da incredulidade. É um momento para perder a minha autoconfiança. É um momento para, debaixo da pressão, acreditar que o Deus que prometeu que me daria todas as coisas agirá em mim. Se entregue hoje na presença do Senhor. Talvez você está se sentindo quebrantado, porque o quebrantamento produz choro amargo. Quando Pedro negou o Senhor, ele não sabia o próximo movimento de Deus para ele. Mas quando Jesus ressuscita, manda um recado para Pedro com as mulheres que chegaram no túmulo e o acharam vazio: anunciem aos meus discípulos que ressuscitei, que irei em Jerusalém para encontrar eles. E ainda diz: mandem esse recado a Pedro para que depois ele possa confirmar aos seus irmãos. O Senhor se lembrou de Pedro. Ele sabia que aquele homem que de maneira covarde negou ele, se levantaria depois de 40 dias pregando no poder e na unção do Espírito Santo, e 300 pessoas entregariam as suas vidas para Jesus. Foi aquele Pedro
que esteve disposto a morrer na cruz, mas não se achou digno de morrer da mesma maneira e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, depois de pregar e de influenciar a milhares. Jesus olhou a primeira e a segunda carta de Pedro para a sua igreja. Pedro não sabia, porque nós não sabemos. Pedro chorou amargamente. E hoje você pode desabafar, pode chorar, pode vomitar toda essa sujeira e dizer: Deus, estou inconformado, me sinto triste, deprimido, oprimido, mas hoje quero aceitar que ainda nessa condição verei a tua glória, verei o teu poder e entrarei numa outra dimensão para a glória do teu nome. Se alguém está se sentindo aflito, erga sua mão direita no lugar que está. Eu gostaria de orar por você. Se você está se sentindo quebrantado, com choro amargo no seu coração, erga sua mão direita. Se você está passando por uma doença, por um momento de crise, erga sua mão direita. Senhor, olha cada vida e cada pessoa que hoje precisa do teu auxílio, que hoje veio à procura de um milagre. E Senhor, opera como o Senhor fez na vida de Pedro, opera na vida desse filho e dessa filha de uma maneira providencial e milagrosa, de tal maneira que quando essa pessoa sair desse lugar e chegar na sua casa, ou ainda amanhã quando acordar e for no seu serviço, o Senhor abrirá portas e derramará sua glória e trará cura. E aqueles que hoje estão doentes, pelo poder do nome de Jesus, agora coloque sua mão direita, porque o Senhor disse: e aqueles que acreditam, sobre os doentes colocarão as suas mãos e os doentes serão curados. Coloque sua própria mão no lugar da doença. Coloque sua mão naquela parte afetada, coração, estômago, pulmão. Coloque sua mão se você está sofrendo rinite, sinusite, se você tem enxaqueca, se tem um tumor, se há câncer. Coloque sua mão direita no lugar afetado. E agora, em nome de Jesus, diga que você acredita no poder do seu nome e que você recebe cura, porque essa cura fará que a glória do Senhor seja manifestada. Em nome de Jesus, ainda pessoas que ficaram no hospital, que estão em casa doentes, vão ser curadas, porque Deus envia sua palavra e eles recebem cura pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu acredito em Ti e hoje abro meu coração para Te aceitar como o Senhor e o Salvador da minha vida. Faça de mim, a partir desse momento, a pessoa que o Senhor quer que eu seja, e escreve meu nome no teu livro da vida, para o jamais o apagar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Se você quer, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Bom demais. Fica aqui, homem, receber você aqui. Quantos amam Franklin, pode aplaudir o Senhor. Também a pastora Patrícia, cadê ela? Cadê Pati? Ela está em algum lugar. Ali. Eu queria que a igreja estendesse as mãos. A gente vai finalizar essa noite abençoando a vida, o ministério. Estão há um ano lá em Panambi? Um ano, né? Com 3 filhos, né? Que Samuel está em São Paulo. Em Brasília. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida deste casal precioso e por toda a família dele, Senhor, que serve a Ti, Pai. Nós, como igreja aqui em Feira, queremos abençoar a vida, o ministério
e que o Senhor multiplique tudo que o Senhor tem posto nas mãos deles, Senhor. Nós te louvamos, agradecendo por tamanha preciosidade que este casal, na história dessa igreja, dos nossos pastores, dessa comunidade, e nós nos sentimos, Senhor, parte desta grande família que o Senhor tem nos dado o privilégio de pertencer, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amamos vocês, casal lindo e precioso. Deus abençoe a semana da igreja. Dê um tempo precioso no Senhor.